em Jesus. Como filho de Deus, Deus liberou sobre você a autoridade. Como filho de Deus, Deus liberou sobre você o poder dele. Como um filho de Deus, Deus liberou sobre você esse poder da reconciliação, esse poder de transformação, de maneira que aquilo que você liga na terra será ligado no céu. Sua identidade precisa estar firmada sobre a sua fé. Abra a Bíblia agora, por favor, só mais dessa vez, na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 5, versículo do 1 ao 20. Efésios 5, versículo do 1 ao 20. E aí você vai acompanhando, tá? Vai acompanhando a pregação. Eu quero dizer uma coisa para você: em Cristo, você é um filho amado de Deus. Em Cristo, você precisa começar a se ver desse jeito. Qual tipo de conversa, qual tipo de relacionamento você tem tido com teu Deus? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Discípulo resgatado pelo amor. Versículo 2 da tua Bíblia. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Andai em amor. Então, o que é o amor de Deus na vida de cada um de nós? O amor de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui é a vontade de, assim como nós fomos resgatados por Deus, é a vontade de pregar o Evangelho para aquele que está se perdendo eternamente. Você entende isso? Esse amor de Deus é a vontade de pregar o Evangelho para aquele que está se perdendo eternamente. Discípulo regenerado e grato para a glória de Deus. Versículo 3 e 4 da sua Bíblia. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias dos santos. Deus está chamando a gente para uma transformação e para a transformação daqueles que estão no mundo. Nós precisamos entender isso, porque como foi estudado de manhã, Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Os discípulos viviam como se Jesus fosse voltar naquele dia, e quando não voltava, como não voltou naquele dia, eles esperavam no outro dia, mas eles viviam todo dia como se fosse o último momento da igreja na terra. Então eles pregavam o Evangelho, eles pregavam o Evangelho, eles pregavam o Evangelho. O discípulo fiel e obediente, ele faz a vontade de Deus, porque vocês podem estar certos disso. Nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Vocês conhecem pessoas assim? Pessoas imorais, pessoas impuras, pessoas gananciosas, idólatras.
Existem pessoas assim dentro das nossas famílias, muitas vezes dentro das nossas casas, sim ou não? Então, você entende o quanto nós temos que pregar o Evangelho para essas pessoas, para que elas não sejam condenadas? Não adianta, não tem outro Evangelho, não adianta tentar arrumar outro Evangelho. Nós precisamos orar dia e noite pelos nossos parentes, nós precisamos orar dia e noite pela sua esposa, pelo seu marido, se por um acaso ele ainda não reconheceu a Cristo como Salvador. Nós precisamos orar dia e noite pelos nossos filhos, porque Jesus Cristo está voltando e eles podem ser condenados eternamente. Isso é seríssimo e a gente tem conseguido conviver com isso, com pessoas que estão indo para ser condenadas eternamente, e nós já não sentimos muito. O apóstolo Paulo entrava em desespero quando ele entrava em uma cidade, ele via os costumes e as pessoas caminhando para se perderem, ele entrava em desespero. Ele falou que muitas vezes o coração dele se enchia de tristeza. E como nós devemos ficar então, gente, com os nossos parentes, com os nossos filhos, com as pessoas que estão próximas de nós? Então ore, 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 interceda, ore sem cessar. Quando nós aceitamos esse chamado de Deus, ele nos enche de discernimento. Versículo 10: e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável ao Senhor para a sua vida, o que é agradável ao Senhor que você faça. Deus te faz um chamado, por isso que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha isso. Você entende? Chegou um momento em que a igreja começou a conviver com todo mundo, começou a conviver no meio dos costumes do mundo, no meio das pessoas do mundo, e já não sente mais nada, e o tempo está passando, o tempo está passando. E a palavra diz então: desperta tu que dormes, levanta-te dentre aqueles que estão mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus te ensina a ser sábio na forma de andar. Versículo 15, 16: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É o que nós estávamos conversando de manhã. As coisas, elas não vão melhorar, os dias são maus, e nós precisamos então estarmos apegados a cada dia com o Senhor, buscando mais ao Senhor, crescendo no relacionamento, pregando o Evangelho. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Ele fala novamente, porque o mundo vai tentar conquistar você, o mundo vai tentar fazer você voltar atrás, o mundo vai tentar fazer você acabar com a sua casa, com a sua família. O mundo vai tentar fazer com que tudo seja desconstruído. Mas a Bíblia fala que você precisa entender qual é a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina a perseverar todos os dias.
Deus, Ele faz de você, se você quiser, um discípulo consagrado, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê o mundo das pessoas se embriagando com vinho, se enchendo de tudo que leva à condenação e perdição, e a Bíblia diz para nós: se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, porque Deus, Ele tem um chamado para você. As coisas vão se apertar, vai chegar um momento em que a igreja vai começar a ser perseguida. E como você está, se você não buscar mais e mais a cada dia, quando isso acontecer, nós não vamos resistir. Se nós não estivermos firmes, se nós não tivermos no nosso coração, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vai chegar um momento que nós seremos pressionados, e a nossa missão aqui na terra é estar preparado. A missão dessa igreja e da Bíblia é preparar você para que você fique resistente, para que você persevere até o fim, para que você seja salvo. Um discípulo de Jesus faz uma aliança com Ele e rejeita os pecados e prazeres do mundo para anunciar a palavra da salvação. Um discípulo de Jesus, ele vai sempre escolher a vontade de Deus, ele vai procurar escolher a vontade de Deus. Um discípulo de Jesus, ele vai resguardar a sua casa, resguardar a sua família, resguardar os seus filhos em oração. Um discípulo de Jesus não vai abrir mão do seu chamado. Um discípulo de Jesus vai estar pronto para o dia do arrebatamento da igreja. Um discípulo de Jesus vai sentir a alegria de quando comparecer diante de Jesus e Ele falar: estenda as tuas mãos, eu quero ver a tua fé nas obras que você fez. O discípulo de Jesus, ele terá prazer em apresentar para Jesus o trabalho árduo das suas mãos, aquilo que ele fez para Jesus, quantas pessoas ele salvou, por quantas pessoas ele orou, por quantas pessoas ele se dedicou, quantas pessoas foram transformadas, quantas famílias foram transformadas. O discípulo de Jesus vai ter essa alegria quando comparecer diante dele. E como anda então o seu coração? Como anda você diante de Jesus? O que tem tomado o primeiro lugar na tua vida? Se você estava separado dos caminhos do Senhor, eu te convido agora a se arrepender e voltar, porque a palavra diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás, porque aquele que recua, aquele que renuncia, Deus fala que não tem prazer nessa pessoa. Volte para o arado. Você que se converteu, está na casa do Senhor, mas que não tem cumprido o teu chamado, não tem feito, não tem cumprido o ID, não tem se importado também com as pessoas e com as vidas como você deveria. Esse é um momento de arrependimento, porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e nós temos que nos preparar como discípulos de Jesus,
Porque assim como João Batista, nós fomos chamados para preparar o caminho do Senhor. Ele nos chamou para preparar o caminho de Jesus. Então se permita, se encha do Espírito Santo e deixa Deus usar você como um poderoso instrumento dele, como um filho amado do Pai. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e que essa semana os irmãos reflitam nessa palavra e se aproximem de Deus mais e mais e busquem a Deus, porque nunca é tarde para fazer a obra de Deus. Amém? Nunca é tarde para fazer a obra de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero agradecer a presença de cada um. Seja a boca de Deus no seu trabalho, seja a boca de Deus aonde você estiver. Amém? Que Deus abençoe, livre de todo mal, livre de bala perdida, livre do homem sanguinário, livre das doenças desse mundo, livre em nome de Jesus de vírus, praga, fungo, bactéria, protozoário. Que dê saúde plena, que o Senhor toque nas suas células do seu corpo, que o Senhor toque em todo aparelho do seu corpo, e assim como aconteceu semana passada, o Senhor toque no teu aparelho respiratório, no coração, nos rins, no fígado, na bexiga, em nome de Jesus, no aparelho urinário todo, que o Senhor toque em cada parte do seu corpo, em nome de Jesus, seus pulmões, no cérebro, nas suas veias, nas suas artérias, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a saúde dele de uma forma extraordinária, e que você tenha saúde em nome de Jesus, que a vida de Deus alcance a sua vida, para que você possa transportar vida para as pessoas em nome de Jesus. Que o Senhor derrame saúde sobre a vida de cada um dos irmãos, para que os irmãos pratiquem a obra do Senhor em nome de Jesus. E agora, com o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com cada um de vós e todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe.